pessoal, tudo bem? Boa tarde. É com muito prazer que eu venho aqui nesse sábado ensolarado, pelo menos aqui onde eu estou, Rio de Janeiro, falar com vocês em Brasília. Espero que estejam todos bem. Muito obrigada à organização do Campus Party por dar esse espaço a Médicos Sem Fronteiras. Eu sou apenas uma das representantes dos milhares de colaboradores, pessoas envolvidas com essa organização internacional em mais de 70 países. Então, o bacana de ser uma edição online, né? Que ontem eu estava com a galera da Amazônia, anteontem estava com a galera de Goiás e hoje estou aqui junto com vocês em Brasília, para poder falar um pouquinho, né, dessa inovação no meio da pandemia, que é esse tema que é tão bacana da gente poder conversar e aprender e trocar todos juntos, na verdade. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que esteja chegando bem aí meu som, tá bom? Então, primeiro de tudo, vocês já devem ter sido impactados em algum local aí com a logomarca de Médicos Sem Fronteiras. Espero que vocês estejam conhecendo mais, entrando no site, se familiarizando. Afinal de contas, é uma organização que está desde a década de 70, né? Médicos Sem Fronteiras é uma organização de ajuda médica humanitária que nasceu em 1971 e desde então vem ajudando pessoas em situações das mais difíceis, principalmente em relação a conflitos armados, guerras, desnutrição infantil e grandes epidemias como essa que a gente vive agora de Covid-19. Ou seja, a gente chega até populações extremamente vulneráveis e esquecidas que muitas vezes, se não contar com a ajuda de uma organização de saúde como a nossa, de ponta de emergência, infelizmente não vão ter, né, outras possibilidades ali para ter um atendimento médico rápido e de qualidade. Então, muito obrigada ao Campus Party por nos dar, né, essa oportunidade de trazer uma fala da organização aqui. Não foi só eu que falei ao longo desses dias, a gente teve outras falas também. E também ao Cup Noodles, né, que vocês viram ali as propagandas, então posta aí a sua selfie com a sua hashtag Camp Noodles para a gente também poder ajudar a organização dessa forma, tá bom? Dito isso, né, eu me chamo Laís Mascarenhas, sou uma das coordenadoras de uma das campanhas que a gente tem dentro do escritório de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Então, todo esse trabalho, né, como eu falei para vocês, de ajudar as pessoas, de salvar vidas, como vocês já devem conhecer, a partir das campanhas que a gente faz via televisão, via redes sociais, etc. Todo esse trabalho, como eu disse, desde a década de 70, ele só é possível porque tem pessoas nos ajudando, né? Então, hoje, inclusive, existe a pandemia de Covid-19, nós estamos em diversos países auxiliando as pessoas, inclusive dentro do Brasil. Temos projeto em São Paulo, em Roraima e no estado do Amazonas, na região amazônica, ajudando, né, os brasileiros que estão aí precisando desse apoio, principalmente também dando treinamentos, capacitações para os profissionais de saúde, porque nós já temos essa experiência em outras, né, grandes epidemias, como a Ebola, por exemplo. Então, para fazer tudo isso acontecer, alguém precisa captar recursos, né, para essa organização, alguém precisa se colocar em contato com outras pessoas e fazer essa troca para chegar ao objetivo final, que é a gente conseguir os recursos para salvar vidas, né? Só existimos para salvar vidas. Então, para vocês terem uma ideia, Médicos Sem Fronteiras hoje conta com 95% de todos os seus recursos no mundo, não só no Brasil, vindos de doações. O que isso quer dizer? Que 95% de todos os valores que a gente recebe no mundo vem de pessoas como eu, como vocês que estão me assistindo, né? Principalmente pessoas físicas. Então, é muito importante que a gente, independente do país que a gente está, no país que a gente tem escritório, que a gente desenvolva campanhas para apoiar a organização, porque, como eu disse, os projetos não param. Então, além de tudo que a gente já faz, tem Covid e todas as outras coisas, infelizmente, vão continuar precisando, né, do nosso apoio. Então, a gente está falando que enquanto há Covid, há crianças também morrendo de fome, há crianças que não estão sendo vacinadas para questões simples, como sarampo, por exemplo, e tudo isso precisa continuar acontecendo e só acontece graças à presença dos nossos profissionais ali, graças aos instrumentos, né, aos medicamentos que eles levam para poder atender as pessoas. Imagina a gente chegar
depois de um grande conflito armado, como, por exemplo, o que a gente vive há anos no Iêmen, sem ter a possibilidade de ajudar as pessoas fazendo cirurgias, dando os medicamentos necessários, atendendo, inclusive, depois com fisioterapias, próteses, né? Então, o trabalho ele é bem amplo. Então, imaginem tudo isso sem a gente poder ajudar, porque a gente não tem mais o recurso, porque as possibilidades acabaram, a gente não tem mais como comprar os medicamentos, por exemplo. Isso seria inviável, né, do ponto de vista logístico e o que a gente se propõe, que é salvar vidas. Então, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho de maneira rápida, eficiente e realmente salvando vidas, que a gente chega ali nas situações e se propõe a salvar, né, a gente coloca como objetivo da nossa equipe médica, que não é só médica, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, administradores, engenheiros, todas essas pessoas trabalham conosco através desses recursos. Então, fazendo esse recorte agora para a minha fala, aqui no Brasil, uma das possibilidades da gente aqui no Brasil, e isso acontece bastante no mundo também, estar em contato com essas pessoas que podem nos ajudar a fazer essas campanhas de captação de recursos, é através de um programa, que é esse que eu sou a gestora aqui no Brasil, que a gente chama de face-to-face ou diálogo direto. Tanto faz. Se você ouvir um desses nomes, né, um desses termos, está falando sobre a mesma coisa. Então, o que é esse programa? Talvez, em algum momento, né, vocês viajando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas ou Porto Alegre, vocês já tenham sido impactados por nossas equipes. Então, eu faço a gestão hoje no Brasil de cerca de 100 captadores de recursos que vão para as ruas dessas 5 cidades para falar de Médicos Sem Fronteiras e cadastrar pessoas que queiram tornar-se doadores através da nossa presença ali. Então, imaginem que as pessoas nunca ouviram falar ou foram impactadas pelo anúncio da televisão, né, que a gente passa os anúncios em alguns canais da TV fechada, ouviram o nosso site, ouviram nossas redes sociais e por alguma razão não doaram. Então, eles encontram essa equipe que eu coordeno, que eu faço parte, cadastram ali no momento o valor que eles querem ajudar todo mês e passam a nos ajudar. Esse era o nosso cenário de 2014 até dia 17 de março, quando infelizmente teve a pandemia. E dia 17 de março à tarde, Médicos Sem Fronteiras já não tinha mais nenhum captador de recursos nas ruas dessas 5 cidades. E aí, né? A gente precisa continuar ajudando a organização. Imaginem essas 100 pessoas que são, na maioria, da área de humanas, então são pessoas ou estudantes ou pessoas formadas em relações internacionais, ciências sociais, história, filosofia, jornalismo, psicologia, todas engajadas, querendo ajudar a organização, ainda mais nesse momento, né, onde já era meio que claro que a gente ia ter uma atuação no Brasil, a gente estava sem atuar no Brasil de uma maneira tão forte já fazia bastante tempo, né, a gente permanecia com um projeto não tão grande, mas ainda assim acontecendo em Roraima, e aí veio a pandemia e várias pessoas foram contratadas no Brasil, especialmente para esse momento de ajudar a população brasileira mais vulnerável, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua no país. Então, as pessoas falam, não, tá, mas a gente não pode ir para a rua para captar recursos, mas a gente vai ficar em casa, nesse momento onde a organização mais precisa da gente, e aí é que vem o link com essa fala de inovação. Então, só é possível pensar em inovação depois que a gente passa por uma fase de, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Elas não podem ir para a rua captar, mas elas são extremamente talentosas, né, em diversas áreas, formações, etc., históricos de outros trabalhos. A gente tem fornecedores que podem ajudar a gente tem, é como se a gente estivesse vendo que a gente tinha tudo na mão, mas a gente não conseguia encontrar o link entre tudo isso, justamente por conta das surpresas, justamente porque, né, quem tem respostas até agora sobre essa pandemia, até onde vai, como assim, mas será que a gente vai investir numa solução, mas aí daqui a pouco a gente pode estar voltando para a rua? Então, esse início, principalmente ali, né, março e abril, foi bem complicado dentro do escritório mesmo, para a gente entender como que a gente ia fazer para conseguir fazer essas pessoas continuarem, né, funcionários de Médicos Sem Fronteiras querendo ajudar, e médicos, enfermeiros e logísticos sendo contratados. Então, a primeira coisa foi a gente ter calma, a gente entender que, né, somos uma organização humanitária, temos caminhos diversos a seguir, precisamos olhar as possibilidades, sim, com calma, porque o nosso maior objetivo é salvar vidas. E aí é que veio e começou a despertar, mesmo nas incertezas, a inovação. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer diversos levantamentos para entender, além, né, de todas essas habilidades que contei para vocês,
que essa equipe tem e o que mais a gente poderia também oferecer. A gente começou a escutar e fazer levantamentos dentro da nossa própria equipe para trazer, a partir desse olhar para dentro, as nossas soluções. Então, uma das soluções de cara que a gente conseguiu ter foi continuar captando de casa. Então, a gente tira as pessoas da rua, né, por motivos óbvios, todos nós fomos impactados pela mesma questão, e a gente volta para casa e capta em casa. A organização já tem canais que captam online. Como assim que esses captadores vão fazer? E aí a gente conseguiu, junto com um fornecedor nosso, que também nem estava pensando sobre isso, e a gente conseguiu ali, né, fazer uma estratégia para adaptar as necessidades da organização, a gente criou uma plataforma, o Doe de Casa, dentro do próprio site da organização. Então, todo captador hoje tem um link personalizado, onde ali ele consegue captar com a sua própria rede pessoal, por exemplo, e trazer novos doadores mesmo de casa. Então, aí a gente já consegue, né, continuar ajudando a organização. Mas o que mais? Afinal de contas, a gente está falando de mais de 100 colaboradores. Então, além disso, lembra que eu falei para vocês que os projetos estavam acontecendo? Então, até o final, né, dessa semana, a gente ainda tinha projeto no Rio de Janeiro também. A gente tinha projeto em São Paulo, projeto no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei para vocês que as equipes de captadores também estão nessas cidades? Mesmo que de casa as pessoas estavam ali? Então, a gente começou a ter também captadores que voltaram para a rua numa perspectiva de ajudar Médicos Sem Fronteiras dentro do projeto. Então, esses captadores, cerca de 25% desse time, se tornaram promotores de saúde. Eu, inclusive, fui uma das promotoras de saúde. O que é uma promoção de saúde dentro do trabalho humanitário de Médicos Sem Fronteiras? Oi, Gisele, muito importante esse tema, obrigada. Tem bastante coisa que a gente pode trocar. E tragam suas perguntas, tá, gente? O nome do programa é Face to Face, Diálogo Direto. Não me deixem falando aqui sozinha, é muito triste. Várias lives aí são com mais de uma pessoa, né? As pessoas vão conversando, então conversem comigo, sejam a minha companhia, beleza? Assim como a Gisele está interagindo aí. Então, promoção de saúde dentro de Médicos Sem Fronteiras é a porta de entrada que muitas vezes, ao a gente encontrar esse paciente, esse beneficiário, a gente consegue já passar algumas informações. Então, imaginem vocês o cenário de um monte de informação, né, confusa sobre coronavírus, sobre Covid-19, e a gente na rua. Qual era a população-alvo? População em situação de rua. Né? Muitas pessoas não têm acesso a meios de comunicação. Né? Muitas pessoas não têm celular, não têm internet. Então, encontrar com os promotores de saúde que queriam saber se as pessoas estavam entendendo da doença, estavam entendendo as formas de prevenção, como elas estavam, né, dentro das possibilidades delas, logicamente, se cuidando e conseguindo se preservar ali, né, nas medidas minimamente necessárias para que não viessem a ter sintomas de coronavírus ou se tivessem o que fazer. Então, esse é o papel do promotor da saúde. Então, a gente conseguiu, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, fazer essa ponte. Né? A pessoa sai do papel de captador de recursos e vai para o projeto ajudar diretamente Médicos Sem Fronteiras. Isso foi bem legal. Eu sou psicóloga de formação e, para mim, foi bem importante ter essa experiência, né? Poder estar em contato direto ali com os projetos da organização. Então, toda essa maneira, né, que a gente teve de olhar o nosso próprio funcionário, entender que naquele momento ele também pode contribuir de outras formas, foi muito importante também para a inovação. Então, no momento que a gente está ali com o beneficiário, a gente faz, né, toda a triagem, vê se está com sintoma, encaminha nas nossas clínicas móveis, então a gente vai para o meio da rua, literalmente, com uma estrutura muito básica, levando nossos enfermeiros, nosso médico, né, nosso apoio logístico, para que tudo ali minimamente a gente consiga apoiar as pessoas, inclusive com ambulância, que se for necessário, casos graves, a gente referenciava para alguma unidade de saúde. Essa foi uma das grandes, né, novidades e inovações, porque isso nunca tinha acontecido antes no escritório do Brasil. Além disso, como essa equipe que precisava trabalhar no meio da rua, com a pandemia foi impedida, continuou trabalhando de casa. Então, dentro do departamento, né, de captação de recursos, a gente teve outras atividades, ainda tem, né, tudo isso segue, para absorver essas pessoas e para elas poderem contribuir para a organização, seja nos meios online, seja no apoio com a comunicação também, que é outro departamento, né, que cuida das nossas mídias, etc. Também com a nossa unidade médica, então a gente imagina, tem os captadores que normalmente estavam ali em contato com o doador, podendo ajudar a equipe médica com pesquisa. Isso
está sendo bem importante também, bem legal, além de ajudar também o departamento de advocacy, que é o departamento de relações institucionais. A gente tem 3 captadores também envolvidos com isso, né? Entendendo como está a situação no país, entendendo o que os atores locais dentro de cada região, de cada estado estão fazendo para a sua população e deixando o departamento ali de advocacy, as diretorias a par do que está acontecendo para ver se Médicos Sem Fronteiras consegue chegar até esses locais e ajudar. Só para vocês terem ideia de como é complexo trabalhar com Covid num país do tamanho do Brasil, da grandeza e da diversidade, né, geográfica mesmo que o Brasil tem. Hoje a gente tem em Tefé, que é uma cidade pequena, a 1 dia e meio de barco de Manaus, uma unidade básica fluvial, onde a gente leva nossos próprios colaboradores, né, médicos e enfermeiros, para atender populações ribeirinhas. Então, é nesse nível que a gente está falando de realmente inovar, não só dentro, né, do escritório, como é o meu caso, com a minha equipe, mas também na ponta ali, que é o que caracteriza, de fato, o trabalho de Médicos Sem Fronteiras, ajudar a salvar vidas. Tá? Então, queria trazer um pouco para vocês dessa ideia, né? Mas como a organização vai inovar, né? Uma organização médica. E aí as pessoas falam, telemedicina, né? A gente normalmente, quando pensa em inovação, coloca o nível lá em cima, a tecnologia e tal. Mas o que eu acho importante a gente refletir no meu papel de gestora, é o que eu estou trocando, né, desde o início da pandemia, seja com os meus gestores ou com os meus colaboradores, é que às vezes a gente, para inovar, não precisa tanto. A gente não precisa pensar nesse nível tão alto, que depende, às vezes, de uma tecnologia, de um braço que a gente não vai conseguir ter, ou por questões financeiras, ou por outras limitações. Mas é olhar para o nosso capital humano. As soluções para a inovação, ainda que no cenário de incertezas, estão com a gente. Então, quando a gente para, foi essa virada de chave, né, dentro da nossa área. Quando a gente para de olhar as pessoas como um possível problema, porque elas não estão fazendo o que elas deveriam estar fazendo, o que elas foram contratadas para fazer na rua, e passa a olhar e a buscar inovação dentro desse grupo, ou seja, olhando esse grupo como realmente um capital humano, que no momento chave para a organização médica pode estar ali ajudando, colaborando de fato, né? As pessoas não estão em casa passando um tempo, esperando a pandemia passar, elas estão ativamente colaborando, seja mudou de casa, seja indo para os projetos como promotores de saúde, seja ajudando outros departamentos. Então, quando a gente pensa em inovação, cuidado, né, pessoas, tecnologia, parece uma coisa que não se comunica. Mas dentro de Médicos Sem Fronteiras, com esse approach que a gente precisa ter, né, de salvar vidas, de olhar para o outro, a gente também olha para a gente, para os nossos, como essa ponta que vai ligar para que a gente consiga inovar e não nos ver num cenário tão de impossibilidades, né? Quem hoje no Brasil consegue ter respostas? Que possibilidades nos aguarda mês que vem? Né? Daqui a alguns dias vai fazer mais meses que a gente está em casa nesse ano do que a gente teve na nossa vida normal, antes do dia 16 de março ali, né? Que foi o primeiro dia útil para várias empresas e organizações declararem a suspensão das suas atividades normais e ficarem em home office. Ou seja, daqui a 5 dias a gente vai estar 4 meses de casa, né? Nessa loucura que a gente está vivendo, e 3 meses só que a gente passou esse ano na nossa vida no pré, né, pandemia. Então é isso. Que mais? Que lutas a gente vai precisar ainda agarrar e querer alcançar, esperando esse novo normal, ao invés de olhar para o agora e pensar o agora. O que a gente pode fazer agora para potencializar as nossas pessoas, potencializar as nossas equipes? Né? Então, olhar para esse agora é o mais importante, é o que vai deixar a nossa mente mesmo descansada para pensar os próximos passos. Porque, gente, a verdade é, quem tem as respostas? O governo? O terceiro setor? A iniciativa privada? Quem tem a resposta do que vai vir no próximo passo? Quais vão ser os impactos sobre os negócios, sobre as doações, no nosso caso, sobre as ajudas? A gente não tem essas respostas ainda. A única coisa que a gente tem é quem vai chegar lá na frente, no novo normal. Né? Eu fiz até um artigo no LinkedIn que fala um pouco sobre isso.
quem vai chegar são as pessoas, são os colaboradores, somos nós, como cidadãos, familiares uns dos outros. Então, é para esse olhar, né, é para essa direção que a gente precisa estar observando, a gente precisa estar mirando, né? Não nos colocar num local de culpados, de eu não sei o que fazer, eu preciso saber quando tudo isso vai voltar. Mais do que isso, né? A gente precisa olhar e ver que o resultado vai estar dentro do nosso capital humano. Se ele não estiver envolvido na resolução para, ele é, no final das contas, onde essa resolução vai dar. Seja nos serviços de atendimento, seja nas organizações médicas humanitárias, seja em uma empresa mais tradicional. Então, é esse recadinho que eu queria dar para vocês, para que a gente realmente se concentre nisso, né? Procurar certezas, né? Imagina, eu capricorniana, aquela pessoa que vai, que quer alcançar, que quer saber, quer dizer, quer responder, não, né? É o momento da gente, mesmo nas incertezas, fazer algo a mais pelas nossas pessoas, seja salvando vidas, né, com os nossos beneficiários, com Covid ou não, de emergência, se a nossa vida não para, independente da Covid, ou seja, olhando para a nossa equipe de escritório e de rotina, digamos assim. Então, vamos fazer dessa rotina, que ainda é, né, uma novidade para todos, a menos danosa para o nosso capital humano, a mais potente para todos nós, tá bom? Esse recadinho que eu queria aqui deixar para vocês, espero que vocês tenham conseguido me ouvir, me ver, entender. Aproveitem mais o evento, tem muita coisa legal ainda até o final do dia. Ajudem Médicos Sem Fronteiras, conheçam, vocês estão sendo impactados aí a todo tempo. Muito obrigada e até qualquer dia, até a próxima. Um beijo. Obrigada, Gisele.